Claro que é uma questão de valores, puxa daqui, puxa dali, existem essas posturas, principalmente por parte do clube, que sabe que no final das contas vai ter de negociar o jogador, porque a vontade dele já está clara. E no futebol... Pai do Gerson dá forte declaração sobre volta do jogador Flamengo. E programa da ESPN dá todas as informações sobre Gerson e também o Rodinei. Inclusive elogiaram bastante o Flamengo. Vamos estar assistindo aí, se inscreve no canal, meu amigo. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Humildemente eu peço inscrição, se inscreve aí, meu parceiro, dá essa força, belezinha? Tamo juntão e vamos embora pro vídeo. Vamos falar do Rodinei agora, fãs de esportes, porque fica aquela expectativa também do torcedor rubro-negro se o Rodinei vai ou não ficar para a próxima temporada. A gente tem uma tela com os números dele e aí a gente já vai falar também de uma entrevista do Marcos Braz ao Cícero Melo. Vamos mostrar então os números do Rodinei nessa temporada, sem contar o estadual. 38 jogos com 6 assistências, 0,6 chutes por jogo, e a gente vê o ranking, como ele é importante para a equipe. Chances criadas por jogo, 0,7, cruzamentos, 2,7, ele é o primeiro em cruzamentos, e ações no campo rival por jogo, 34,7, também está no primeiro do ranking dos laterais. A gente está fazendo a comparação com o Mateuzinho, com o Varela, com o Felipe Luiz e também com o Ayrton Lucas. Também em entrevista ao Cícero Melo, o Marcos Braz diz que não vai se manifestar sobre esse assunto, que ele não fala sobre o Rodinei, que a situação é muito complicada e que o caso está entregue ao presidente Rodolfo Landim. Qual o tamanho do esforço da diretoria, André Kfouri, que a diretoria rubro-negra deve fazer para ficar com o Rodinei? Pela maneira como o Landim conversou com o Cícero Melo abordando esse assunto, já foi. Está muito claro. Quando ele diz, o jogador às vezes tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, pelo que eu fiquei sabendo, em relação ao número de anos do contrato e os valores, ele está dizendo, a tradução disso a gente iria até um certo ponto, mas o empresário do Rodinei está querendo muito em relação ao que o Flamengo pretende, em relação ao que o Flamengo aceitaria fazer, e aí em que pese a vontade da comissão técnica, e sabe-se que o Dorival gostaria de contar com o Rodinei um pouco mais de tempo no Flamengo, mas pela maneira como o Landim falou a respeito desse assunto com o Cícero, o Flamengo já praticamente descartou a permanência dele. Essa é a imagem da temporada, o gol do título nas cobranças de pênalti contra o Corinthians, de um ano muito especial do Rodinei. Muito. E que história é essa, né? Porque no domingo, naquela festa popular, a torcida pediu o Rodinei, nas redes sociais a gente viu uma movimentação no Rodinei de um cara que já foi chacota, já foi muito criticado. Jamais a gente imaginou em junho tá fechando o ano discutindo a permanência como algo que, do ponto de vista de meritocracia, seria óbvio, mas financeiro não parece ser. Eu queria que você falasse desse conto da Cinderela do Rodinei. É uma reviravolta que nem a mais premiada série do Star Plus, acho que poderia... Nem se o Rodinei fosse o roteirista, ele imaginaria que, dentro do que ele já viveu no Flamengo, que ele terminaria o ano como o autor do título da Copa do Brasil e titular da Libertadores da América, terminando o campeonato estirado no gramado, chorando, como aconteceu lá em Guayaquil. E ele é o responsável. Claro que o Dorival tem muito mérito, mas ninguém fez por ele. Ele fez por onde. Acho isso muito louvável nessa trajetória do Rodinei. Acho que tudo isso serve de lição. E assim, não é querer ensinar torcedor a ser menos passional, mas deveria servir um pouco de lição para o volume, para a intensidade de algumas críticas, quando elas ultrapassam o limite da falta de respeito, da chacota, porque às vezes, a língua é o chicote da alma, essa frase, né? Sim. Que às vezes, a língua é o chicote da alma. Você tem que aplaudir e gritar, fica Rodinei, depois de ter vaiado e certamente xingado em rede social e falado um monte de M pro atleta, pra sua família, isso acontece, então deveria servir de lição. Mas é um caso muito compreensível de todos os lados. A única coisa que eu acharia incompreensível é se o Flamengo de largada falasse, como o São Paulo está fazendo com o Reinaldo, o Flamengo com os Diegos, com o Diego Alves principalmente, Rodinei, não quero, obrigado, segue sua vida. Se essa fosse a posição do Flamengo, eu acharia um erro. Mas não é essa a posição, né? O Flamengo demonstra interesse em renovar, mas entende que há um limite. Sim. E o Rodinei demonstra interesse em renovar, mas ele quer um limite mais alto, e eu compreendo o lado do Rodinei pelo seguinte aspecto. É uma temporada
espetacular do Rodinei, isso tem que ser reconhecido. Na média da carreira dele, eu acho que o Rodinei é um bom jogador, né? Mas na média da carreira dele, essa carreira representa acima, tá bem acima da média da carreira dele. Essa temporada. A atual temporada, Então, assim, ele sabe que se tem algum momento na vida dele que ele tem que aproveitar para dar o tiro certo no melhor contrato possível que ele pode fazer, seja no Flamengo ou em outro clube, é agora. Porque acho que a média da carreira dele não dá a certeza que todas as próximas temporadas serão como essa. Espero que sim, oxalá sim, que seja, mas não há essa garantia. Então ele tem que dar o all-in dele agora. Então eu compreendo o lado do atleta e compreendo o lado do Flamengo, que também sabe da média da carreira do Rodinei e sabe até onde vai o seu limite. Só acho que não é fácil substituí-lo pelo tipo de jogo que o Flamengo pratica, utilizando um cara como o Rodinei como um escape pela direita o tempo inteiro e pela escassez de opções no mercado. É só olhar para a seleção brasileira, tem um jogador de quase 40 anos ocupando a posição, porque o mercado não oferece grandes nomes. Mesmo o Mateuzinho, mesmo o Varela, não dão a certeza que podem ocupar o espaço que o Rodinei ocupou nessa última temporada. E vem além, né? E essa negociação do Gerson, ela me parece até certo ponto complexa, porque, assim, o Olympique de Marselha não quer perder dinheiro, né? O Olympique sabe que o Gerson quer voltar ao Brasil. Sim. Só que o Olympique pagou caro pelo Gerson, né? E o Olympique sabe que o Flamengo é um potencial comprador, né? Então, o Olympique não quer perder dinheiro e vai tentar, né, na sua extremidade desse cabo de guerra, arrancar o máximo de dinheiro do Flamengo que ele conseguir. E do outro lado, o Flamengo ele sabe que tem a seu favor, a vontade do jogador, né? E o Gerson quer voltar, e o pai do Gerson já manifestou publicamente que quer voltar. O Olympique de Marselha já falou publicamente que o Gerson quer voltar, e o Flamengo quer usar isso a seu favor para ter que gastar um pouco menos. Então é uma questão estratégica, eu acho que está todo mundo na sua. Qualquer declaração de que, assim estamos fora, não é porque está fora, é tentativa de esfriar o negócio, porque faz parte, e o Flamengo é muito competente do ponto de vista comercial. Então eu acho que todos os movimentos, como diria aquele super-herói da televisão, são friamente calculados. Já dizia o Chapolin. Olha só, tem uma entrevista do Marcos Braz com o Cícero Melo. De acordo com o Marcos Braz, o Olympique de Marselha quer recuperar exatamente o valor que foi gasto com o Gerson na chegada lá na Europa, 20 milhões de euros, que dá 110 milhões de reais, né, nas cifras atuais. Mas o Flamengo não aceita pagar esse valor, no máximo 30% a 40%, de acordo com o Marcos Braz. Disse até que aceitaria pagar cerca de 83 milhões de reais, isso parcelado. E a gente tem também uma tela com as aspas do presidente do Olympique de Marselha falando sobre os valores oferecidos ou os valores que eles imaginam que o Gerson vale hoje. Então a gente coloca aí, ó. O Pablo Longoria, ele disse: naturalmente falamos de um jogador que tem valor. Não foram muitos jogadores que na temporada passada na Europa fizeram duplo em assistência e gols. E ele segue: nós consideramos o valor do jogador. Se acharmos que receberemos um valor justo pelo jogador, podemos continuar a negociação. Caso contrário, será reincorporado à equipe no dia 30 de novembro. E a gente lembra que o Gerson está aqui no Brasil, André Kfouri. A gente acompanha mais uma negociação que parece ser muito mais complexa pelo que se diz a respeito dela do que, de fato, o que acontece. É claro que é uma questão de valores, puxa daqui, puxa dali, existem essas posturas, principalmente por parte do clube, que sabe que, no final das contas, vai ter de negociar o jogador, porque a vontade dele já está clara. E no futebol, na verdade não é o futebol de hoje, há muito tempo no futebol, o desejo do jogador de ficar ou de permanecer acaba determinando o caminho que as coisas tomam. Pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, pode exigir da parte dele alguns posicionamentos mais drásticos, às vezes até públicos, não só internamente, mas as coisas acabam acontecendo. A minha impressão é que isso vai acontecer também nessa possível volta do Gerson ao Flamengo. O Flamengo vai conseguir negociar o jogador, não nos termos que o Olympique de Marselha apresenta, não nos termos que o Flamengo gostaria de começar a conversar, mas no final das contas, a vontade do Gerson vai prevalecer. Ô Zupac, essa declaração do presidente do Olympique, usando um termo bem clássico do basquete, no duplo-duplo, falando de gols e assistências, mostra realmente que, caso volte, não é um jogador que teve uma passagem desprezível, muito pelo contrário, ele foi muito útil. Foi. Por que você acha que
não existe, pelo menos nesse momento, a discussão de uma tentativa de um aproveitamento melhor do Gerson lá, independentemente da preferência do técnico. Faz uma ótima temporada e cai no ostracismo, por quê? Mas basicamente pela troca de técnico. Agora, por que o Tudor, né, que é o atual técnico do Olympique, por que ele não gosta do Gerson? Quais os atributos do Gerson que desagradam o novo técnico? Isso, sinceramente, eu não sei dizer. Imagino, né, e é muito nítido que se tivesse permanecido o Jorge Sampaoli, essa discussão sobre o futuro do Gerson não existiria, porque ele continuaria sendo titular e importante com o seu duplo-duplo, como foi para o Olympique de Marselha. Eu acho uma pena que o Gerson, com o potencial que ele tem, tenha como principal possibilidade para o momento voltar ao Brasil, e isso nada diz respeito ao Flamengo, poderia ser para qualquer time, porque é o tipo do jogador, e a gente cansou de discuti-lo aqui, com tudo que ele mostrou em 2019 principalmente, é um cara que a gente queria muito e vislumbrava muito um futuro na Europa de consolidação, né? Então, quando um atleta desse nível, de novo, bate e volta, e aí acho que é menos por demérito dele, é mais por uma questão do próprio técnico, mas gera um pouco de frustração, porque são jogadores tão talentosos. A gente esperava ver o Gerson. Eu, por exemplo, em parte desse ciclo, imaginava que o Gerson poderia ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu tinha o desejo de ver, durante alguns jogos, deslanchar uma dupla Casemiro e Gerson. Acho que seria uma dupla fantástica pelas características. Mas na seleção o Gerson não entregou a intensidade que o Tite esperava e ele perdeu espaço com justiça. E agora no clube me parece que é uma posição do técnico. E isso freia o plano de carreira, o plano de expansão de carreira do Gerson. Faz ele pensar, dar um passo atrás e voltar para um lugar que é gigantesco e onde ele foi muito feliz, mas que não corresponde exatamente o passo que todo mundo imaginava quando ele voltou para a Europa depois de 2019 e 20 que ele fez no Flamengo. E o pai do Gerson deu uma declaração fortíssima sobre a volta do Gerson pro Flamengo. Tá aqui, foi lá no Barbaridade, se você quiser ver, vai lá no canal deles. Não vou botar o vídeo pra rodar aqui, até porque eu mandei mensagem pra ele, não me respondeu ainda, mas vou ler as aspas, o que ele falou aqui. Já vendi o cara, no caso, o cara é o Gerson que ele tá falando, 2 vezes. Vou completar a 3ª vez agora. E falei sem querer. Foi o que ele falou. Pai e empresário do Gerson, sobre o jogador, no canal Rubro News. A entrevista tá no canal Rubro News e também no Barbaridade TV. É só você digitar aí no YouTube. Ah, Pedrão tá mentindo. Tô mentindo? Então vai no YouTube aí, pesquisa que você vai ver. E aí, o que você achou dessa declaração dele? Tá bem próximo, hein? E outra, renovaria com o Rodinei? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, meu amigo. Botão vermelho, aciona o sino e amassa o like, belezinha? Tamo juntão, saudações rubro-negras.